Então vamos para a palavra do Senhor, né? Eu estava em oração e eu falei: Senhor, o Senhor quer falar com a gente? O que é que o Senhor quer falar conosco? E me vinha ao coração obras mortas. Eu falei: vai ser uma palavra difícil. Obras mortas, né? Obras mortas são obras da nossa carne, aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, né? Nós vamos começar lendo o livro de Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 21, do versículo 16 ao 21. Gálatas 5, do 16 ao 21. Gálatas está mais pro finalzinho. Gálatas 5, 16 ao 21. Já depois de Romanos, depois de Coríntios. Gálatas 5, versículo 16 ao 21. Então vamos lá para a palavra do Senhor, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne limita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a gente vê aqui muitas obras mortas, muitas obras carnais, né? E se a gente for observar o mundo de hoje, ele está repleto de obras mortas, não é mesmo? Você olha aí, a gente olha ao nosso redor e a gente vê muito destas obras aqui acontecendo, né? E a gente fala: meu Deus, mas que coisa, né? E nós somos a igreja do Senhor, aqueles que foram chamados para falar, né, com as pessoas sobre o que realmente Deus quer de cada um de nós. E as pessoas que amam muito o mundo se tornam o quê? Inimigas de Deus. Então, se você amar muito o mundo, as coisas do mundo, você se torna inimiga do próprio Deus. Então a gente tem que estar avaliando a nossa vida, aonde está o nosso verdadeiro amor, né? A nossa vida, como está a nossa vida diante de Deus? Porque se eu não vigio, quem é o meu chefe? O diabo, né? Então, se eu sou inimiga de Deus, de quem eu sou? Quem está dominando a minha vida? Se eu tenho as obras mortas na minha vida, o meu chefe é o diabo. Então as pessoas às vezes falam: eu tenho Deus, eu oro, eu faço isso, faço aquilo, mas a vida delas estão repletas de obras mortas, de obras da carne, né? Então a gente precisa estar avaliando as nossas vidas, né? Então as obras mortas, as obras da carne, aqui fala que é a prostituição, ou seja, pecados sexuais fora do casamento, né? Então a gente tem que fugir da aparência do mal. Gente, o diabo, ele vai tentar as pessoas. Ele vai tentar as pessoas lá no mundo, ele vai tentar a igreja do Senhor,
Por quê? Porque ele é um tentador. Desde o princípio, ele estava lá e ele começou a tentar Eva. E ele conseguiu. Ele falou, olha, come essa maçã aí, ela é bonita, e você vai ver o que vai acontecer. Então o diabo, ele é um enganador. E a gente tem que ter muito cuidado com ele. Porque ele, para falar assim, gente, mas o que tem isso? É dele isso, né? E então a gente tem que estar sempre pensando, ó, se isso não é certo, é do maligno. Então a gente repreende e vai abandonando, né? A fornicação é intimidades, né? As pessoas terem intimidade fora do casamento. O que a gente mais vê hoje no mundo é isso acontecendo. As pessoas fora do casamento tendo vida íntima, tendo vida, né? E tudo normal, não tem nenhum problema. Isso aí é uma obra morta, é uma obra da carne, e a gente vai ver pouco mais para frente o que vai acontecer com as pessoas que praticam tudo isso, né? Aqui fala também das pessoas impuras. Tem pessoas, gente, que vê maldade em tudo. Aí a maldade não está nas pessoas, está nela. Então, quando você começa a ver muita maldade nas pessoas ao seu redor, a gente tem que avaliar nós mesmos, porque às vezes a maldade está nos nossos olhos, na nossa vida, né? A lascívia é muita sensualidade, a gente vê muito isso por aí, né? A idolatria, tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Então Deus nos chama a amar Ele, a bendizer Ele, somente Ele. Então na nossa vida não pode ter mais nada a não ser Deus. Eu não posso dar culto a mais nada a não ser Deus, porque os idólatras, eles não herdarão o reino do céu. Os feiticeiros, as pessoas que têm muita inimizades. Então, tem pessoas, gente, que tem muita inimizade, né? E, gente, tem pessoas que não gostam da gente. Isso aí não é ter inimizade. Inimizade é você falar, eu odeio fulano e acabou e acabou. Então, não quero ver ele nem de frente, nem de costa, eu quero ver longe. Então, isso aí tem que fugir da nossa vida. Nós fomos chamados para não ter inimigos, não ter inimizades, né? Porfia, disputas. Quantas vezes no nosso meio, trabalho, igreja, tem muitas disputas, um querendo ser melhor que o outro. Isso aí também é uma obra da carne, é uma carnalidade e é uma obra morta que a gente tem que tirar de vez da nossa vida. Ciúmes, né? Ter ciúmes das conquistas do outro, ter ciúmes das pessoas. Então isso aí também é uma obra da carne. A gente não precisa ter ciúme de ninguém. Deixa as pessoas fluir, deixa as pessoas serem abençoadas. Se estão sendo abençoadas, é porque Deus abençoou. Então a gente tem ainda que orar para Deus abençoar mais, né? E quantas vezes nós achamos que nós somos muito convertidos, mas volta e meia tem ciúmes, né? Tem inveja. Então, gente, isso aí tem que fugir da nossa vida. É uma obra morta, é uma obra da carne que pode impedir de todos nós entrarmos no céu. Então, quem aqui quer entrar no céu? Quem aqui quer morar com o Senhor? Então, a gente tem que fugir de tudo isso, né? A ira, gente. Quantas vezes o inimigo nos tenta a irar, a ficar nervosos. E, gente, a gente tem que estar vigiando, porque a ira é uma obra da carne. E a gente tem que estar, assim, dominando a nossa carne e andando mais no espírito, né? Aqui fala os homicidas, né? E quantas vezes homicidas não é só o que mata ali a pessoa, mas mata no coração também. Como a gente falou, não quer nem ver mais, né? As dissensões é o que é?
Grupinhos, a pessoa faz grupinho e começa a falar mal do outro e aquelas coisas que o Espírito Santo está vendo e vai criar uma barreira para que ela chegue até o céu, né? Bebedices, as pessoas que bebem, ficam... Com a pessoa que bebe, o que acontece? Ela fica fora de si, né? E ela começa a fazer tudo que não pode, porque ela bebeu e não sabe mais o que está fazendo. Então, as bebedices, glutonarias, né? Não pode estar nas nossas vidas também. E quem assim pratica, o chefe deles é o diabo. Então, se eu ainda prostituo, se eu ainda sou idólatra, tenho inveja, tenho ira, tenho essas coisas na minha vida, o diabo ainda está me dominando, né? E ele não pode dominar as nossas vidas. E eu vejo, gente, que o pecado, nós não estamos livres do pecado. Ninguém aqui está livre de pecar. Mas o pecado não pode ser uma prática na nossa vida. Ah, eu faço isso mesmo, eu não estou nem aí, eu pratico isso mesmo. Então isso aí se torna uma prática e vai distanciando as pessoas de Deus e levando elas para o maligno. O pecado na nossa vida, ele só pode ser um acidente. Quando acontece um acidente com a gente cai, machuca, um carro bate, você esperava aquilo? Aconteceu. E daí, quando acontece, o que você faz? Se arrepende. Deus, me perdoa, fulana, me perdoa, eu errei. Eu não sei o que aconteceu comigo, foi um acidente, me perdoa. Mas o pecado, ele não pode se tornar uma prática na minha vida. Aí a pessoa fala assim, mas é a minha natureza é muito forte, eu não sei dominar ela. Então nós vamos pedir para o Espírito Santo dominar ela, e ele vai dominar. Ah, mas minha mãe era assim, meu pai era assim, mas eu não sou assim mais. A gente tem que ser mais forte do que o outro lado, né? E, gente, então, e a serpente, o diabo, ele, assim, eu tava estudando, uma serpente, vocês acham que ela joga o veneno em coisa morta? Em cadáveres? Ela só pica vivo. O veneninho dela é para os vivos, para aqueles que estão de pé. Por quê? Porque ela quer matar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se você está de pé, você vai cuidar mais. Porque a serpente está ao nosso redor. E ela quer lançar o veneno. Para quê? Para nos destruir. Então, a gente tem que vigiar 24 horas. Nós estamos nesse mundo e o tentador está por aí. Ele está nos vendo e ele sabe o meu ponto fraco e ele sabe o ponto fraco de vocês. Então a gente tem que falar, Espírito Santo, eu tenho esse ponto fraco na minha vida. Eu ainda sou um pouco nervosa. Me domina. Domina a minha vida, porque eu não quero ser, né, escrava do diabo na minha vida. E, gente, Daniel na Bíblia, ele não se prostrava diante das imagens ali de Nabucodonosor. E quem não se prostrasse diante daquelas imagens era para ir para a cova dos leões. Daniel, gente, ele decidiu obedecer a Deus. E ele não se prostrava diante de nada a não ser Deus. Porque assim Deus falou, só se prostra diante de mim. Você não se prostra diante de mais nada. E Daniel levava Deus a sério. Será que nós estamos levando Deus a sério? E Daniel, gente, ele foi para a cova dos leões, porque o inimigo, a serpente, lançou o veneno naquele que estava de pé, naquele que estava
brilhando para Deus. Ele sabia o tanto que Deus se alegrava com Daniel. E ele falou, vou derrubar. E ele tramou, mas Daniel não caiu. E ali ele foi para a cova dos leões. E sabe o que Deus fez? Fechou a boca dos leões. Vocês querem que Deus feche a boca dos leões na vida de vocês? Eu quero muito. O que nós temos que fazer? Obedecer a Deus. Daniel não tinha obras mortas na vida dele e por isso ele foi honrado. A bondade de Deus alcançou Daniel. Ah, mas é porque Daniel? Não, é porque ele era obediente a Deus. E se nós formos obedientes a Deus, Deus fecha a boca de qualquer leão. Amém? E José do Egito, gente, ele foi honrado, foi muito honrado. E ali ele foi ser escravo ali do faraó. E logo a mulher de Potifar quis dormir lá com ele e chamou ele. E ele falou, eu não quero não. E ela puxando a roupa e ele fugiu. E a mulher tramou contra ele, ela mentiu contra ele. E ele foi preso injustamente. Mas, gente, o que aconteceu? Ele decidiu tirar as obras mortas da vida dele. Ele falou, eu não me prostituo por nada desse mundo. Eu não vou me prostituir. E ele foi preso injustamente. E certamente ele sabia disso. Mas José decidiu honrar a Deus. E sabe o que aconteceu com José? Da prisão de escravo, ele se tornou governador do Egito. Sabe por quê? Porque obedeceu a Deus. Ah, mas é difícil demais obedecer a Deus. Não é difícil, gente. É independente do que te vai acontecer. Obedeça a Ele. E Ele vai nos honrar, né? E no livro de Tiago 4, do 1 ao 17, nós já vamos quase para o final. Tiago 4, do 1 ao 17, fala muita coisa bonita aqui para nós. Nós vamos estar lendo Tiago, mais no finalzinho da Bíblia, né? Tiago 4, do 1 ao 7. Tiago 4, versículo 1 ao 7. Então diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e com ciúme que por nós anseia, o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá mais graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, o diabo, gente, ele é um tentador, mas se você resiste ele vai fugir, né? Então a gente tem que resistir. O pecado foi um acidente. Se você acordou o dia, você falou, Deus, não deixa eu pecar, mas um momento ali você fez uma coisa que não devia, pede perdão para Deus e deixa o diabo envergonhado e Deus alegre, né? E eu vejo, gente, que muitas vezes nas nossas vidas
Deus permite provações na nossa vida. O diabo veio nos tentar a pecar. Para quê? Para a gente errar e a gente cair ali como escrava dele. Porque você pecou, você está distanciando de Deus, você é escravo dele e ele vai começar a fazer de você o que ele quiser. E o diabo, ele quer isso nas nossas vidas. E muitas vezes na nossa vida, a gente não entende por que nós somos provados, por que nós passamos adversidades na nossa vida. Às vezes nós falamos, mas eu não estou pecando, não estou fazendo nada. Ah, gente, mas quem conhece a gente de verdade é Deus. Quem conhece o que está aqui dentro de nós é o Senhor. E às vezes vem as provações na nossa vida, e eu não falo que todas as provações vêm do Senhor, mas uma grande maioria eu acredito que sim. E as provações, elas vêm na nossa vida para nos aperfeiçoar em Deus, para nós nos tornarmos mais parecidas com o Senhor. Aqui no livro de Tiago que a gente leu, Tiago, ele é o quê? Ele era filho de Maria, irmão de Jesus. E esse Tiago, gente, a história dele é muito bonita. Ele tinha um apelido de, eu até anotei aqui para não esquecer, de joelhos de camelo. Por quê? O joelho dele era grosso, o tanto que ele vivia de joelho orando. Tiago, ele teve muitas provações na vida dele. Ele passou por muitas provações. E sabe como que Tiago morreu? Apedrejado. Ele foi apedrejado, foi provado. Mas hoje ele está com quem? Com Deus. Ele foi aperfeiçoado e está com o Pai, né? E assim nós temos que ser. A gente precisa entender as coisas, não murmurar por nada que nos acontece, ter paciência e confiar em quê? Na bondade de Deus. Na bondade de Deus. Saber que Ele é fiel nas nossas vidas e que Ele é bom. E a gente precisa ser como Tiago. Dobrar os nossos joelhos, confiar no Senhor, orar, mesmo que esteja ruim. Deus, eu estou passando por isso, a minha casa está um caos, e às vezes vai piorar, e às vezes vai melhorar, mas a gente acredita que vai melhorar, né? Aí a gente entende o quê? Não, mas Deus está esculpindo um filho meu, Deus está esculpindo a minha vida, eu estou me aproximando mais do Senhor, então é isso, e pronto. E nós, gente, somos um povo, né, abençoado por Deus, nós somos um povo especial, a igreja do Senhor é um povo especial, mas eles não estão livres, nós não estamos livres de provações. Não adianta, a pessoa vai para a igreja e fala assim, mas nós não estamos livres. Mas cada dia que passa, cada provação, o diabo fala assim, mas ela está brilhando mais. Às vezes o mundo ao nosso redor está rindo de nós, está achando bom, né? E Deus está falando, que é isso? Eu só permiti, porque olha lá o brilho dela, olha lá o brilho dele. Cada vez que vem uma aprovação, ela brilha mais, ele brilha mais. E é isso que Deus quer. Ele quer nos pôr semelhante a Ele, né? E a palavra de Deus, eu não vou ler para adiantar um pouquinho. Mateus 8, 18 a 21, conta a história de um jovem. Ele queria seguir Jesus, né? E ele fala assim para Jesus, Jesus, deixa eu ir sepultar meu pai primeiro. E ele fala, não, deixa os mortos, sepultar os mortos, vai e me segue. Aí a gente lê esse capítulo, a gente fala, mas como assim, né? Mas o que Deus quer nos ensinar? Que a prioridade da nossa vida é Ele. Gente, era o pai dele, mas Deus era mais importante.
Então Deus quer nos ensinar que em tudo na nossa vida, Deus é mais importante. Às vezes tem a igreja, tem uma reunião, eu não posso. O que é mais importante para nós? Deveria ser estar nas reuniões na casa do Senhor, né? A gente tem que estar avaliando tudo isso. E o que Deus pede de cada um de nós, gente, é arrependimento das obras mortas. A gente precisa nos arrepender de toda obra morta, de toda obra da carne, de tudo que não é de Deus nas nossas vidas, né? Tem uma história muito bonita na Bíblia, é a história de Oséias. Oséias foi um profeta do Senhor. Foi um profeta do Senhor, né? E o povo ali de Israel, eles estavam pecando, se prostituindo, estava como o mundo hoje. Hoje o mundo, gente, a gente está nesse mundinho que a gente está, né? Mas se a gente for olhar aí o mundo mesmo, está uma verdadeira prostituição, uma verdadeira Sodoma e Gomorra, né? E ali, Oséias foi chamado para mostrar para o povo, com a própria vida dele, como que Deus queria fazer com o povo. E ali, Oséias casa com a mulher, e ela se torna uma prostituta, e ela começa a dar filhos para Oséias da prostituição dela. E a pessoa, quando ela vai para o pecado, ela vai se afundando nele. E a esposa de Oséias, se eu não me engano é a Gomer, ela foi se prostituindo, e Oséias falava, para com isso, e ela não parava de jeito nenhum, e o diabo colocou ela como escrava. E ali ela se acabou no pecado, porque o pecado, gente, ele destrói as pessoas. Ele aniquila as pessoas. Ele leva a pessoa para o fundo do poço. E ali ela estava ali, ia ser vendida como escrava. E Oséias pega todo o dinheiro que ele tinha, foi lá e comprou Gomer. E ali Deus fala conosco. Eu amo o mundo. Eu amo as pessoas. Eu mandei meu filho ao mundo para morrer pelo pecado de toda a humanidade, né? E Deus nos fala hoje, Ele ama a humanidade, Ele quer salvar ainda toda a nação, todos os povos, e nós precisamos levar as pessoas ao arrependimento. Porque eu fiquei imaginando, né? Ali ele foi e comprou ela, e Deus mostrando o amor dele pelo aquele povo no pecado. E as pessoas, gente, elas às vezes, elas não querem se arrepender. Muitas vezes, o que a gente vê hoje, as pessoas pecam e elas têm o quê? Remorso, porque pecou. Mas elas não têm arrependimento. E o que Deus quer de cada um de nós não é ter remorso quando a gente peca. É a gente ter um arrependimento genuíno e verdadeiro diante de Deus, né? E a gente vê que Judas traiu Jesus, né? E ele ficou com tanto remorso que ele foi e se enforcou. Remorso, gente. E o que ele precisava? Só chegar diante de Jesus, pedir perdão. Jesus veio para perdoar todos que chegam nele e pede perdão, mas ele não. Ele ficou somente no remorso e não se arrependeu. E o que o Deus espera de nós, de todos nós, é que a gente venha arrepender dos nossos pecados. Que o pecado não seja mais um hábito na nossa vida. Que ele seja somente um acidente. Porque às vezes nós ainda vamos pecar. Vamos! Nós ainda estamos no corpo de carne. Mas ele tem que ser um acidente. Ele não pode ser uma prática mais, né? E
Eu vou estar lendo Apocalipse 21, o último livro da Bíblia, né? 21, o versículo 3 e o 4. A gente tá terminando, gente. Apocalipse 21, versículo 3 e o 4. Diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ah, gente, quem quer um dia estar com Cristo, morar com Cristo, assentar com Cristo para a eternidade? É o sonho nosso, é a razão do nosso viver, é saber que aqui, gente, qualquer hora vai acabar. Mas nós temos que fazermos tudo para um dia estarmos com Ele. E para isso, nós precisamos abandonar as obras mortas, as obras da carne nas nossas vidas. No Salmo 3, não precisa ler, a gente precisa confiar em Deus, nas provações e nas adversidades. Quem escreveu o Salmo 3 foi Davi, e Davi estava passando por uma grande aflição, porque o próprio filho dele estava perseguindo ele. Por quê? Porque a família de Davi estava sobre uma maldição por causa do pecado de Davi. Porque Davi foi tentado pelo diabo e caiu na tentação. Então, todo o pecado, gente, tem consequências. Mas Davi confiou em Deus, teve um arrependimento genuíno. Davi não teve só um remorso, ele se arrependeu genuinamente e Deus o perdoou. Mas ele não se livrou, né, do mal assim que ele fez. Porque, gente, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Deus nos perdoa? Perdoa, mas Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então, o que a gente tem que fazer é desviar do mal, né? E, assim, em João 8, do 1 ao 11, não precisa ler, fala da mulher adúltera, né? Então, aquela mulher estava ali, na época poderia apedrejar quem estava em adultério, quem estava adulterando, né? E ela ia ser apedrejada, e Jesus veio para quem? Para os pecadores, não foi, gente? E ali Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram, ninguém atirou a pedra, porque todos eram pecadores, né? E eu achei muito interessante que Jesus, a última coisa que ele fala para ela, ele fala assim: ó, vai e não peques mais. O pecado na sua vida, ele tem que ser um acidente. Ele não pode ser uma prática mais, não. Paciência tem limite. Vai e não peques mais. Para com isso. Eu te livrei da morte, mas você vai parar com isso. E Deus, gente, Deus fala isso conosco hoje. Nós temos que confiar em Deus, né? Nas provações da nossa vida e nas tentações da nossa vida, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer a nossa carne, tudo que ainda tem algum lugarzinho para o diabo entrar. Nós temos que chamar o Espírito Santo para nos ajudar, né? No Salmo 34, 19 fala: muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor os livrará de todas. E aqui fala: muitas são as aflições de quem? Do justo. E o justo vai ser livre de todas. Então, como que nós vamos nos livrar das provações da nossa vida?
quando a gente buscar a justiça de Deus, quando a gente tirar essas obras da carne da nossa vida. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero, não aceito. E pede ajuda para o Espírito Santo e ele vai nos ajudar, né? Então, era esta a mensagem de hoje. Que Deus abençoe, né? Cada um de vocês.